Esperar o convidado entrar, pessoal. Vamos esperar. Bom, pessoal, o convidado já entrou. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Luca Moreira Entrevista. Já vou chamar você, Guilherme. Essa semana o nosso programa está prometendo muito. Praticamente começamos o mês de fevereiro com tudo. E na entrevista de hoje, a gente vai receber um grupo, na verdade é o vocalista do grupo que vai estar aqui com a gente. Tem feito bastante sucesso na pandemia e se formaram lá em 2014 por 4 colegas que estudavam engenharia mecânica. Vamos receber aqui o Guilherme da Flake Rock Inc. Oi, Guilherme, tudo bem? Fala, Boa noite. Fala, Lucas. Desculpa a demora aí, velho. Como é que você tá? Tava com uns Nada, probleminha, velho. tranquilo. A gente quase só morreu do coração, mas tá tranquilo. Eu só não posso falar um probleminha pelo horário aí, velho. Mas, porra, foi mal. Nada, tranquilo. Aqui, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá bom? Por ter aceitado o nosso convite. Eu queria começar perguntando, para quem não conhece o grupo, tá aqui não conhece o grupo, você pode falar um pouco sobre vocês, como surgiu a Flake Rock Inc. e como o grupo se conheceu? Cara, a gente surgiu na faculdade, né? A gente fazia... Eu fazia faculdade junto com o Fiore e com o Gianni. E aí eu tinha uma banda, logo quando eu me mudei para São Paulo. Então eu me mudei para cá com 18 anos para fazer faculdade e tal, né? Sair de casa. E aí eu tive uma banda de início, e aí essa minha banda foi até os 22, mais ou menos, eu tinha uns 3 anos. Mas não era um projeto que tava muito firme. Então a gente ficava mais naquela de cover e tal, a gente tinha algumas coisas que eu já tinha, já eram composições minhas antigas. E aí a banda não rolou. E aí eu tava procurando banda nessa altura do campeonato, e aí eu não queria fazer faculdade também. E aí um amigo nosso em comum, meu, do Fiore e do Gianni, apresentou a gente. E aí os dois também estavam procurando banda. E aí a gente se conheceu lá no bar lá da facu e tal. E aí a gente logo rolou a ideia, já marcamos um ensaio. E aí foi a primeira formação do Flake. A gente começou nós 3. A gente tinha um batera no começo, que depois de um tempo ele saiu também. Mas a primeira formação da banda foi lá em 14 e tal, meados de 2014. Eu só pedi para você tentar falar um pouco mais alto, perto do microfone. Beleza. Deu para ouvir o que eu... Recentemente foi lançado o clipe, né, do Não Sei Dizer, da música de vocês, e que nessas poucas semanas já se tornou uma faixa com muitos ouvintes, né, nos streamings. Eu queria saber o que esse projeto vem significando para a banda, para todos vocês. No que se diz o quê? Do último single ou da banda como um todo? Da banda como um todo. O que o Não Sei Dizer significa para vocês? Cara, não sei dizer mais a nostalgia em forma de música, assim. Essa música ela me veio quando eu ainda tava fora do Brasil, tava sentindo muita solidão e dá pra ouvir o que eu tô falando aí ou o microfone tá ruim? Tá um pouquinho afastado ainda. Tá, puta. Aí, agora melhorou. Então, Melhorou.
a música surgiu quando eu tava sentindo, eu tava fora do Brasil e tal, eu tava sozinho e me veio muita solidão. E aí eu comecei a fazer ela olhando para pro horizonte, assim, lembrando de tudo. Aí eu falei, no pôr do sol, o corpo dela se aproxima. E ela foi uma música que surgiu de uma materialização de nostalgia e tal, de sentimento. Ela é puramente sentimento, assim, se você procurar o sentido dela na letra, ela não vai te dar muita orientação, porque ela é totalmente minha, assim, daquela coisa que eu tava sentindo. Então, essa música em si, ela diz muito sobre isso. E ela é tão simples que quando eu voltei e apresentei ela pros moleques, a gente já de cara gravou ela, cara. Assim, foi o Ota tava junto comigo no estúdio. E aí, cara, logo que eu voltei, foi coisa de chegar, apresentei a música pros caras. O Ota tava comigo no estúdio, a gente tava fazendo um som, tava trabalhando em outra parada lá. E aí ele falou, não, vamos gravar. Ele ligou lá na hora, cara. A gente, até legal essa história, que ele ligou na hora o microfone, a caixa e tal, voltou lá pra mesa, falou, Gui, canta. E aí eu cantei, e foi essa gravação, foi uma track única. Deu certo. Deu certo. E a banda, cara, o que a banda representa do projeto, cara, é a alma de cada um aqui, velho. Porque ninguém vai parar, ninguém faz isso pela grana, ninguém faz isso por status, por nada. Agora quem toca, quem se propõe a fazer música que vem do coração, qualquer seja o tipo, né? Qualquer que seja o tipo, seja um sambista, seja seja qualquer ritmo que for, não vai encontrar um mundo habitado por pessoas que gostam de ouvir música boa e nem toda a grana do mundo financiando esse tipo de música. Então a gente tá sozinho. Então a gente faz música no fim das contas, para nós mesmos, entendeu? Então é isso. Sim. Então, a gente soube que essa música foi inspirada em um sonho também, né? Que você teve. Sim. Como era esse sonho e como foi apresentar a ideia para o restante do grupo? Como se contou a primeira versão desse sonho? Cara, foi assim, eu tava numa praia, eu tava sozinho e tava a ideia eu tava assim, sentindo muita nostalgia, muita saudade. A ideia do sonho foi mais pro clipe. A música em si não foi tanto sonho, a música em si foi um sentimento que se materializou lá e tal. E assim, eu tava sozinho, olhando pro mar e tava do outro lado do mundo e tava lembrando de todas as coisas que me rodeavam no pôr do sol. E eu sempre tive muita conexão com o mar e tal. E aí me foi vindo a música, me foi vindo a melodia dela na minha cabeça. E eu até achei que o nome ideal para ela na hora seria Canção do Pôr do Sol, mas era alguma coisa que eu não sabia dizer o que eu estava sentindo. Então, no fim das contas, até fez sentido o título. A questão do sonho foi que a gente já estava com a música pronta. A gente já tinha gravado a track. Tava eu, os moleques e tal. Aí a gente ia pro ensaio, num dos ensaios que a gente ia fazer ela. Na noite anterior eu sonhei que a gente estava num lugar isolado, assim, que era, acho que parecia um rancho, assim, uma coisa assim, e tinha uma fogueira em volta. E aí o Fiore estava tocando violão sozinho na fogueira e eu tava cantando essa música pro nada, só eu, sozinho. E eu tava até com um monte de anel no dedo, eu lembro do sonho. E aí eu quis fazer isso, não consegui reproduzir. Mas a ideia do clipe foi um pouco essa. E aí quando a gente começou a fazer a ideia do roteiro e tal, eu comecei a desenhar o esboço do roteiro, mas o Crejô adaptou ele bem pra caralho. E aí a Tati entrou também pra ajudar a gente. A Tati tava maravilhosa no clipe e
E aí mudou um pouquinho essa ideia do sonho, mas ainda mantém alguns trechos do que seria esse sonho. Sim. Uma novidade também que a gente teve dessa vez, nessa estreia, foi a entrada do novo guitarrista, né, do Fábio. Como está sendo esse novo capítulo da banda e como foi a entrada do novo integrante? Cara, assim, era uma coisa já que iria acontecer, né? Já estava programado, assim, porque uma hora ou outra ia acabar acontecendo, era invariável, porque o Crazy ele sempre esteve com a gente, e ele que era o cara por trás das capas, era o cara por trás do marketing, era o cara por trás da gravação do clipe de Antes do Sol Sair, é o cara do roteiro de Não Sei Dizer, da gravação de Não Sei Dizer, da edição de Não Sei Dizer. Então, assim, ele sempre tocou baixo, tocou guitarra, sempre estava ligado na mesma frequência que a gente, só que estava um pouquinho distante por uns problemas pessoais. E aí agora a gente deu um hiato, né, de coisa de 2, 3 meses pro nosso batera tá com... Ele cortou a mão. Eita. E aí ele cortou a mão e ele teve que operar e tal, rompeu o tendão. E ele vai ficar coisa de 3 meses parado. Então a gente vai ficar uns 3 meses aí. Então a gente estava discutindo um pouco quais seriam os rumos. E a gente achou que acho que seria ideal agora o Crejo entrar para dar tempo para ele também se familiarizar com o som, com as paradas, né? Com tudo que a banda tem de gasto também, né? Enfim, com todas as atividades de uma banda. Mas tá sendo bom. Isso aí. Assim como foi o processo de transformar um sonho numa música, a gente sabe que todos nós aqui nós somos inspirados por vários acontecimentos, né, em nossas vidas. Se tivesse que definir as suas inspirações, quais seriam? Cara, eu acho que tudo vem um pouco do subconsciente, sabia? Acho que não existe uma receita de bolo que eu possa escrever isso para alguém tentar reproduzir. Porque é como se fosse o caminho interno que a minha mente faz, a minha alma faz dentro de mim. E aí é onde eu busco as coisas. Às vezes tem sentido para mim, não tem para os outros, mas no geral eu sempre procuro estar conectado a tudo que é natural, sabe? Esquecer de todas as coisas, esquecer de todo as coisas de grife ou de que são enfeite, que são poder em volta de qualquer coisa. Eu sempre tento focar, eu sempre tento pensar no íntimo, e deixar o que vem do subconsciente fluir. Às vezes o que vem do subconsciente está me dizendo que eu estou sentindo saudade, às vezes o que vem do subconsciente está me dizendo que eu estou sentindo alegria de lembrar de um tempo, às vezes o que vem do subconsciente está me dizendo que eu estou sentindo saudade de alguma coisa, de um amor passado, de qualquer coisa. E é isso, cara. Às vezes só o fato de eu estar vivendo um instante que parece perfeito em frente ao mar, que nunca vai se repetir, também pode dar uma música. Então são todas essas energias que ficam em volta que se viram música. Sim. Então, antes dessa ideia ter aflorado no seu sonho, né? Os elementos dessa música, elas já tinham sido parte da sua vida ou já o acompanhavam há tempo? Você falou da nostalgia, por exemplo, né? Ela já acompanhava há tempo essa música antes dela nascer? Já, já. Eu sempre tive muita conexão com... Eu sempre gostei muito de... Duas coisas que eu gosto muito e que eu gosto de ficar sozinho. Se eu pudesse me imaginar em um lugar sozinho, assim, seria mar e fim de tarde. Então, são duas coisas que estão muito na mistura do DNA ali, da composição e tal. Então, e a nostalgia foi pontual nesse caso. Tem outra música também que foi mais ou menos nessa linha, que chama Aquelas Tardes, que foi um som que eu fiz, eu escrevi, eu tava com muita saudade da minha avó, cara, do meu tempo de infância, com as minhas duas avós, que eu passava muito tempo com elas, minha mãe e meu pai trabalhavam.
E aí eu fiz aquelas tardes, né? Que é como se eu estivesse falando, contando os dias, pondo as memórias, lembrando dos beijos quase no final, sorrindo por nada aos finais de tarde. Eu era eu mesmo e eu era imortal. Então eu lembro tanto a saudade de uma avó minha que já faleceu, quanto a saudade do tempo que eu passava na casa de uma outra avó. Então era um tempo que era imortal, né? Então são dois exemplos de onde a nostalgia se condensou em música. A inspiração tá na sua própria vida, então, né? Inspirações. A inspiração, a inspiração tá na minha própria vida e nos momentos e sentimentos que eu vivi ou estou vivendo. É isso, é isso. Eu já fiz, tem um som que também não foi na minha própria vida. É que sempre quando você fala alguma coisa, indiretamente você está também apontando o seu espelho para aquilo. Então, mesmo que você queira falar de alguém, você vai estar falando alguma coisa de você referente àquela pessoa. Então, Antes do Sol Sair é um som que eu fiz mais a letra ali. Foi um som que começou com um poema que eu peguei de um brother, um esboço de letra, um brother que tinha banda lá em Franca. Mandar um alô também pra galera de Franca, se tiver alguém ouvindo aí, pro Fubanga e tal. Tem todos os meus camaradas de lá, o Pedrão, que tá com banda também. Então nessa época o Fábio tinha umas letras lá e tal, e a gente tava lá na casa dele e tal. E aí eu peguei e li um pedaço e eu falei, caralho. Aí eu comecei a escrever depois em cima daquela ideia. Mas aí foi uma coisa mais assim, para aquela coisa naquela direção que ele estava escrevendo. Era um pouco para aquela situação que ele estava com a mina dele na época e também um pouco para o que eu sentia também. Então foi um mix, assim. Na época ele estava enrolado pra caramba com a mina dele, ele largava. E ela vivia brigando com ele e tal. E aí eu juntei um pouco das coisas, trouxe ela para as experiências de vida minha, mas mantendo um pouco da ideia dele. Então foi mais ou menos por aí. Outro ponto que a gente pode citar, agora entrando no videoclipe da música, é o roteiro, né? Um roteiro simples, né? Que foi até o Fábio, né, que contribuiu, né? E vocês acreditam que exista realmente muito glamour no cenário do rock? Eu acho que existia, né? Eu acho que existia até mais ou menos 94, assim. 94 não, vai até 2000 e alguma coisa, mas o rock saiu mesmo do mainstream, assim, como principal. Eu tava até falando com os moleques um dia pra trás, eu estava vendo um vídeo no YouTube com os caras falando com os caras com um vídeo onde a pessoa que fez o vídeo colocou a música mais tocada por mês ao longo das décadas. E aí eu tava ouvindo aquilo, né? E aí, assim, ela fez um apanhado, ela fez uma média ali do Hot 100 da Billboard, pegou rádios e tal. Então, assim, voltado para a cultura do Ocidente, ele pegou, a pessoa que fez o vídeo pegou e fez a seleção da música mais tocada por mês, né? E aí eu fui ouvindo 70, 60, 50, 80, 90. E aí eu cheguei no 90, eu falei, caralho, eu quero ver onde parou de rolar rock aqui. Aí eu comecei a ver 91, 92, 93, 94. Cara, é impressionante como de 95 pra frente é como se virasse a chave. O rock entrou numa ladeira do glamour, desse mainstream aí, desse glamour do mainstream, e o hip hop surgiu. O rap, hip hop surgiu. O pop, na verdade, o pop que foi se dividindo nessas vertentes, o pop que era o segundo lugar, né? O pop que andava junto com o rock, né? Então até 94, assim, era rock pop. E o pop era bom, cara. Tinha muita coisa boa, assim. Era Michael Jackson, era Mariah Carey lá no início dela, lá dos anos 90.
Tinha alguma coisa de Eurodance ainda que era legal. Tava, assim, então, assim, o pop tava Whitney Houston, sabe? Eram coisas conceituais e tal, eram coisas boas, eram som bons. E aí de 95 pra frente, é impressionante como não existe mais rock. Nenhuma música de rock foi a primeira mais tocada. Pode ter sido a segunda, a terceira. O rock não perdeu espaço. Ainda existiu durante muito tempo, né? Então, se você lembrar, puxar na memória, você vai ver o Californication do Red Hot explodindo em 99, foi o maior álbum da vida deles. O Silverchair em 99, o Oasis em 97, o Foo Fighters também vindo, Offspring, Green Day. Então, tem muita banda que foi ali do final dos 90, mas o mainstream do rock mesmo, eu acho que começou a desaparecer, começou a cair, perdeu o primeiro lugar, o posto de primeiro lugar que teve até em 94. Aí depois ele se manteve, assim, mas já não sendo o primeiro, sendo o segundo, terceiro, tá? Dividindo o segundo e terceiro lugar, ficando mais ou menos em terceiro. Aí a partir de 2005, cara, não existe mais rock. Não existe mais nenhuma banda de rock no mainstream. Impressionante, acabou. Então, cara, pelo menos assim, fora do Brasil, ainda existem bandas de rock famosas que ainda tem um pouco desse glamour, tipo Panic! At the Disco e tal, mas elas também não são a Hot 100 da Billboard, sabe? Elas não estão competindo com o The Weeknd como o Nirvana competia com a Whitney Houston, ou como o Red Hot Chili Peppers competia com os Backstreet Boys, sabe? É muito desigual. Já é muito desigual, então talvez precise se passar por uma reinvenção, ou as pessoas precisam deixar de fazer um negócio... Cara, mainstream é foda falar, né? Glamour talvez volte daqui uns anos, talvez não, mas a gente sempre tem que gostar de música pela música ser boa, né? Eu sempre pensei assim, independente do gênero. Sim. Falando agora um pouco sobre os integrantes em geral, uma curiosidade que soubemos, a gente até falou na introdução, é que vocês todos foram estudantes de engenharia mecânica, né? Eu queria saber um pouco como foi o interesse de vocês por essa área e como isso se converteu em rock depois. Tipo, você ainda se considera uma pessoa de exatas, por exemplo? Não, é um pouco, cara. Eu sempre toquei desde moleque, né? Sempre toquei desde os 6, 7 anos. Cara, sempre toquei desde moleque, assim. Sempre aprendi a tocar antes de aprender a fazer conta, sabe? Se bobear. Faz tanto tempo que eu nem lembro, mas música sempre foi meu primeiro lugar, assim, na estante, sabe? E os caras também. O Fiore e o Gianni também. A questão da faculdade é que, assim, meu pai e minha mãe me mandaram fazer faculdade, velho. Aí tive que fazer uma faculdade, né, cara? Vai fazer o quê? Por mim, eu pegava uma guitarra e saia no mundo aí, se tivesse uma grana. E como funciona o processo de criação de uma música? Os processos da composição? Cara, assim, assim, não é assim, às vezes é automático e às vezes não é automático. Tem músicas que eu escrevo porque eu preciso escrever, então eu falo, pô, eu preciso fazer tanto, ó, igual a gente agora precisa entregar mais 2 músicas que a gente tem como produtor, então eu preciso escrever, não tem outro jeito, eu preciso dar um jeito de escrever. Cara, eu gosto de escrever de noite, eu gosto de escrever quando eu tô sozinho, eu não gosto de escrever quando tem ninguém do meu lado, nem com ninguém do meu lado, e se possível sozinho, isolado. Então, assim, tem músicas que a gente faz mais industrializadas, mais não automáticas, né? Então, mas não deixa de ter o seu charme também. Não vou falar quais foram e quais não foram, para não perder o charme, mas algumas das que a gente tem aí não são. Tipo, eu parei para escrever porque eu precisava escrever.
e são boas também. E algumas outras músicas vêm do além, né, cara? Assim, você tá andando na rua e às vezes vem a melodia na sua cabeça. Eu costumo ouvir muita melodia na minha cabeça. Então, vem a melodia e eu começo a falar mumble, né, do inglês, né, que você fala, começa a sussurrar coisas nada a ver, só para encaixar. E aí quando eu vejo, eu tô gravando, eu uso o gravador do celular para gravar aquilo, né? Quando é muito, Sim. quando é um negócio que eu falo, caralho, acho que vai dar música, eu gravo. E aí depois eu começo a escrever a letra por cima. Ou às vezes eu começo a escrever a letra e depois tento encaixar a melodia também. Então a música que a gente vai lançar agora, que chama Quase 30, eu tava com quase 30 anos de idade na época, né? Um pouco antes da pandemia. Uhum. E eu tava no busão sozinho e tal, e aí eu comecei a escrever a letra, assim, não tinha nem música, não tinha nem ideia de melodia, qual seria para ela. E a gente vai lançar ela daqui 2 semanas. Então, eu gosto, assim, eu gosto de variar um pouco. Gosto de cada jeito de fazer uma música dar uma energia diferente para ela. Não dá para fazer uma música, não gosto de fazer música sempre igual, assim, sabe? Acho que senão enjoa muito. Bom, antes da Flake existir, como você devia falado, você teve uma banda que foi a Subúrbia, não foi? Como você avalia a evolução, a sua evolução nesses quase 8 anos de diferença de uma banda para outra? Cara, quando a gente tava quando eu fazia Subúrbia, era uma outra pegada, assim, outro conceito. Era mais aquela coisa, acho que talvez a gente ainda estava vivendo de alguns astros de rock, e o rock ainda estava, às vezes, batendo na porta, assim, Kings of Leon e tal, e aquela coisa de faculdade, e tocar em alguns lugares, algumas festas e tal, e aquilo dava muita coisa de cover, assim, e eu não tinha tanto espaço para colocar música própria. Já no projeto com o Fiore e com o Gianni, desde o início, desde o primeiro minuto, a gente falou, não, vamos fazer música. Então, beleza, vamos fazer música. Então, eu considero, assim, a primeira banda, cara. Porque ninguém merece tocar a música dos outros, cara. Desculpa quem toca, mas, assim, eu respeito quem toca. É um outro gosto, né? Tem uma original sua, né? Cara, é como se, assim, você estivesse fazendo um trabalho pra eternidade, sabe? Pode passar 1000 anos. Vai estar lá, a textura da lua vai estar lá, aquelas tardes vai estar lá. E ninguém mais vai poder cantar aquela melodia igual porque já foi feito antes. Então dá, é como se uma tivesse alma e a outra, para mim, né? E outra não. Assim, eu respeito os músicos que tocam cover. Eu já fiz cover em bar também e tal, mas eu respeito os que tocam para ganhar grana, para levar a vida e tal. Mas eu sinceramente não entendo. Às vezes uma galera que não precisa de grana, não precisa de levantar grana, não precisa de fazer nada e fica só tocando cover e não faz música. Apesar de estarem juntos há muito tempo, estão tocando juntos há muito tempo, o lançamento das músicas da banda foi em março de 2020, né? Por aí, a pandemia se lançaram muita música, né? O que fez esse momento ser o momento ideal para se lançarem no mercado? Vocês começarem a lançar música no mercado? Cara, não tinha show, né? A gente não tinha como fazer show. Tava todo mundo parado, tá todo mundo parado ainda, né, cara? Assim, se grandes bandas igual Red Hot Chili Peppers, grandes artistas, assim, eles ainda não voltaram completamente. Imagina pra uma banda autoral de São Paulo, né, cara? Então, assim, os espaços que já eram raros, ninguém quer. Sim. Se o rock não tá em alta no mainstream, muito menos o autoral. Imagina em pandemia. Então, assim, cara, tocar num churrasco pra sua família já é lucro já. Então, assim, a gente falou, cara, vamos divulgar, velho. Vamos ser uma banda por enquanto, né? Vamos se tornar uma banda de internet, assim, porque não tem o que fazer, cara. E aí a gente concentrou
os nossos materiais, nosso esforço e tal nisso. Porque ninguém tá tocando, né, cara? Tanto é que muita banda que a gente conhece que vivia de show e tal, os caras estão fazendo outras profissões agora. Porque não conseguiram se manter. Vários picos fecharam também, então não tem o que fazer, né? Beleza. Então, a gente chegou ao final da nossa entrevista agora. Mais uma vez, quero te agradecer, tá bom, por ter vindo aqui falar com a gente. Para quem quiser conhecer mais o trabalho da banda, como é que faz? Vocês estão no YouTube, Spotify? Como é que a gente encontra vocês? Bom, a gente está no YouTube, Flake Rock Inc. Tem nosso canal lá. Vocês podem seguir a gente. Todos os lançamentos estão sendo feitos por lá. Estamos com um clipe novo. Não sei dizer clipe novo. Temos 3 clipes. Estamos lançando mais 2 singles aí agora, final de fevereiro, começo de março. Quase 30 e outra vez. Quem quer seguir a gente no Instagram, a gente também está no Instagram, Flake Rock Inc. Quem quer seguir a gente no Facebook, a gente está lá também no Facebook. Enfim, e é isso. São as 3 plataformas aí que a gente está. Brevemente no TikTok também, mas por enquanto só nessas 3 aí. É isso. Obrigado, Gui. E, pessoal, para quem perdeu a parte da entrevista ou perdeu algum episódio nosso, lembrando que a gente também está com o nosso podcast no Spotify, se você quiser ver algum episódio, e aqui no Instagram também, tá bom? Valeu. Abraço. Valeu, Luca. Abraço, mano. Falou, irmão. Valeu.